Deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer. Ganhar pouco não é o principal problema da sua saúde financeira. O maior problema é não saber o que fazer com o pouco que entra. Porque, olha só, existe uma mentira que foi instalada na cabeça das pessoas que é a seguinte: só quem ganha muito dinheiro que consegue prosperar. E isso não é uma verdade. Pense aqui comigo. Agora imagina o melhor investidor do mundo, uma pessoa que consegue 100% de rentabilidade ao ano. Só que essa pessoa colocou apenas R$ 1 como investimento. Ao longo de 10 anos, ele vai ter apenas R$ 124. Aí eu te pergunto, isso mudou a vida dela? Provavelmente não. Agora deixa eu te mostrar algo que é muito mais poderoso do que investir bem. É economizar bem. Quando você economiza dinheiro, é como se você tivesse uma rentabilidade infinita. Se você tem R$ 1 e deixa de gastar esse R$ 1, você mantém esse R$ 1 ainda hoje. Não precisa esperar 10 anos para isso. Por isso, não basta apenas só investir bem. Você precisa manter essas três coisas: ganhar dinheiro, investir corretamente e principalmente deixar de gastar dinheiro com inutilidades. E gastar bem não significa cortar tudo, viver na miséria, não viver a vida da forma correta. É simplesmente saber o momento certo de gastar aquele dinheiro. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar 7 dicas práticas que mesmo pessoas ganhando pouco vão conseguir aplicar e vão conseguir economizar um dinheiro de verdade. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque essas dicas podem ser a verdadeira virada de chave na sua vida e a partir de agora você conseguir começar a juntar dinheiro. Agora presta atenção nisso aqui, porque esse é o ponto que a maioria das pessoas não entende. A maioria das pessoas acha que para mudar de vida só existem dois caminhos, que é ganhar bem e investir bem. E sim, essas duas coisas são realmente muito importantes, mas existe um terceiro pilar que a maioria das pessoas acaba ignorando, que é gastar bem o dinheiro que você já tem. Investir bem leva tempo. Às vezes, ganhar bem também leva um determinado tempo. Agora, gastar melhor, isso é um resultado imediato que você consegue fazer a partir de agora. Quando você deixa de gastar R$ 100 em algo que realmente não precisa, esses R$ 100 aparecem na sua vida na hora, no momento imediato que você decidiu não fazer aquela compra. Não depende do mercado, não depende de juros, não depende de economia. Simplesmente um controle que você mesmo fez. Só eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Economizar não é cortar tudo, não é viver infeliz, não é viver sem aproveitar a vida. O problema não está em gastar dinheiro, mas sim o problema está em gastar sem consciência do que você está fazendo. Existem cortes que doem e existem cortes que libertam. Cortar o que é impulso, desperdício e hábito automático não tira a qualidade de vida. Muito pelo contrário, ele melhora a qualidade de vida. E é justamente por isso que eu separei 7 dicas práticas, sem mistério, sem segredo, sem grandes coisas mirabolantes, que vão ajudar você a devolver o seu controle financeiro. Se você aplicar pelo menos algumas delas, já vai sentir a diferença no seu bolso nos próximos meses. Então, vamos direto ao ponto e começar pela primeira. Dica número 1: pesquisar preços. Vamos começar pelo óbvio. E o óbvio que a maioria das pessoas não faz, que é pesquisar preço. Todo mundo fala que pesquisa, mas na verdade, ninguém pesquisa. A pessoa vai lá, olha, vê o primeiro preço, sente preguiça de ir fazer a próxima pesquisa, senta e já faz a compra. Só que deixa eu te mostrar como isso custa caro. Às vezes você vai lá, olha, R$ 20 não representa muito. Mas quando você repete esse comportamento várias vezes, aí lá no final do mês você vai notar que realmente fez uma grande diferença. Agora pense em compras maiores. Um eletrodoméstico, um celular, um fone de ouvido, em coisas maiores ainda, até mesmo um carro. Não faz sentido nenhum você pagar 200, 300, 500, R$ 1.000 simplesmente porque você teve preguiça de abrir um outro site para poder comparar o preço. Pesquisar preço não é ser pão duro, é ser inteligente com o seu próprio dinheiro. E hoje não existe desculpa para isso. Tem um comparador de preço, tem loja online, aplicativo, tem tudo na mão. Quem paga mais caro, na maioria das vezes, não é porque não teve alternativa, é simplesmente porque a pessoa teve pressa. Preguiça custa caro. Pessoa que ganha pouco não se pode dar o luxo de ter preguiça nesses casos. Então grava isso aqui, ó. Antes de comprar qualquer coisa, você vai tirar no mínimo 10 minutos para poder fazer uma pesquisa em outras lojas,
para ver qual tem o melhor preço, porque pequenas economias feitas de forma consistente viram um bom valor lá no final do ano. Dica número 2: filtro de decisão. Agora eu vou te mostrar uma dica que sozinha já evita muita compra desnecessária. Ó, presta atenção aqui agora. Toda compra que você faz, ela vem de simplesmente dois motivos: ou é vontade ou é necessidade. O problema é que a maioria das pessoas acaba misturando essas duas coisas e compra sem pensar. Então, a partir de hoje, eu quero que você crie para você mesmo um filtro de decisão antes de comprar qualquer coisa que não estava no planejamento. Quando for vontade, você vai fazer 4 perguntas simples para clarear a mente. Primeira, eu quero comprar isso? Segunda, eu posso gastar esse dinheiro sem me apertar? Terceiro, eu preciso comprar isso agora ou pode esperar? E quarto, isso está caro ou está num preço justo? Se travar em qualquer uma dessas perguntas, a resposta é óbvia: não compra. Agora, quando for necessidade, o filtro muda um pouco. Você pergunta: eu preciso disso de verdade? Eu preciso comprar agora? E isso aqui tá caro ou tá num preço justo? Se for realmente necessário, precisa ser agora e o preço tá ok, compra sem medo. Esse filtro ele tira o impulso e coloca a razão no comando. Porque gastar bem não é cortar tudo, é decidir melhor. Quem ganha pouco não pode errar toda vez que toma decisão. Precisa ser colocado um filtro mais preciso. E quando você começa a usar esse filtro, o dinheiro para de sumir da sua vida. Dica número 3: transformar objetos parados em dinheiro. Agora eu vou te falar uma verdade que muitas pessoas não gostam de ouvir. Tudo que você tem em casa e não usa é dinheiro parado. Roupa que não serve mais, objeto eletrônico parado lá no fundo da gaveta, objeto que você comprou achando que ia usar, aquilo tudo é dinheiro parado e que hoje não te devolve nada em troca. E sabe o que que a gente faz para se enganar? Ah, isso pode ser útil. Um dia eu vou usar. Depois eu vejo isso. Mas a verdade é essa: se você não usou no último ano, dificilmente vai usar de novo. Então você tem duas opções maduras aqui: ou você doa ou você vende. Doar é uma ótima opção porque você está ajudando alguém. Agora, vender é melhor ainda, principalmente quando você precisa equilibrar a sua vida financeira. E não é só dinheiro que importa, não. Quando você limpa a sua casa, você limpa a sua mente. Menos bagunça, menos culpa, menos peso emocional. E em contrapartida, mais espaço na casa e mais clareza para tomar decisões com o seu dinheiro. Você ganha pouco, você não pode deixar dinheiro parado virando poeira. Dica número 4: não adiantar sonhos. Ter uma reserva de emergência. Essa dica aqui ela é sempre delicada, mas com certeza é uma das mais importantes. Você não pode adiantar sonhos sem ter uma segurança, porque imprevistos eles sempre acontecem e principalmente eles não dão recado quando vai acontecer. Doença, desemprego, acidente, algum problema da família, infelizmente são coisas que acontecem com as pessoas. E quando a pessoa ela não tem uma reserva de emergência, qualquer uma dessas situações vira um caos financeiro. Aí sabe o que acontece? O sonho, que era para ser algo bom, vira um belo de um pesadelo. Parcela do cartão, empréstimos caros, juros se acumulando e a pessoa entra num ciclo que parece nunca ter fim. Reserva de emergência não é um luxo, mas sim uma proteção para você. É o dinheiro que cuida da sua família quando algo foge do seu controle. É o dinheiro que ele dá um tempo para pensar, decidir e tomar uma decisão segura. Por isso, a prioridade deve ser clara. A segurança vem antes do prazer, antes do celular novo, antes da viagem, antes daquela televisão gigante. Não é deixar de sonhar, e sim sonhar na hora certa. Porque quando você constrói uma base forte primeiro, sonhar deixa de ser um risco e passa a ser uma bela conquista. E antes da dica número 5, se esse vídeo aqui está fazendo algum sentido para você, deixa um like e envia para alguma pessoa que pode estar precisando desses conselhos também. Dica número 5: pague-se primeiro. Agora presta atenção nisso daqui, porque isso aqui vai mudar realmente o seu jogo financeiro. A sociedade, ela ensinou pra gente uma fórmula errada. A fórmula que a maioria das pessoas vive é a seguinte: o que eu ganho menos o que eu gasto é o que sobra. Sabe qual que é o problema disso tudo? Nunca sobra dinheiro. Porque o ser humano, ele não foi feito para sobrar dinheiro. Se tem um saldinho ali na conta, a gente vai lá e dá um jeito e gasta. Ou seja, a solução é: pague-se primeiro. O dinheiro ele cai na conta e antes de fazer qualquer gasto, antes de pagar qualquer conta, você vai lá e transfere para o seu futuro.
O dinheiro cai na conta e antes de pagar qualquer coisa, antes de gastar com qualquer coisa, o primeiro dinheiro vai para você. Investimento, reserva, futuro. Não precisa ser um valor absurdo. Se hoje você consegue guardar só 5%, já é um valor que é muito válido. O que importa não é o valor, mas sim a construção do hábito. Porque quando você guarda primeiro, você se obriga a viver com o restante. E é assim que o dinheiro começa a obedecer você e não ao contrário. Agora eu quero falar uma coisa muito importante aqui para você. Se você escuta tudo isso, entende e principalmente concorda, mas mesmo assim sente que não consegue se organizar, não é porque você é fraco, desleixado ou irresponsável. Na maioria das vezes o problema não é falta de vontade, mas sim falta de um método. Tem gente que até tenta cortar gastos, mas normalmente ela não enxerga aonde tem que cortar. O dinheiro entra, o dinheiro sai, e a pessoa no final do mês nem vê para onde foi aquele dinheiro. Isso gera uma frustração e a maioria das pessoas começa a achar que o principal problema é ela mesma, quando na verdade a sociedade nunca mostrou para ela o caminho certo. Deixa eu te dizer uma verdade. Ninguém é obrigado a saber gerenciar o seu dinheiro sozinho. A gente aprende a trabalhar, nós aprendemos a pagar conta, mas quase ninguém aprende o caminho certo. Buscar ajuda, orientação, estruturação não é sinal de fraqueza, é um sinal de maturidade e consciência do problema. É entender que com o método certo, o que parece impossível hoje se torna algo totalmente palpável e construível no longo prazo. Dica número 6: parecer rico versus ser rico de verdade. Existe uma decisão que muda completamente sua vida financeira, que é decidir entre parecer rico ou ser rico de verdade. Parecer rico ele custa caríssimo e normalmente custa exatamente o dinheiro que a pessoa não tem. É o celular parcelado em 24 vezes, é o carro acima do padrão de renda, a roupa de marca comprada somente para impressionar, a viagem comprada fora de organização simplesmente para aparecer. Tudo isso gera status, mas o pior, rouba a nossa liberdade. Ser rico de verdade é totalmente diferente. É ter tranquilidade para pagar suas contas e não depender de cartão estourado. É dormir sem a ansiedade de ficar pensando no boleto do mês seguinte. Muita gente consome para tentar provar alguma coisa para os outros, mas na verdade ela está tentando provar algo para si mesma, uma pessoa que realmente ainda não se encontrou. O problema não é ter coisas boas, o problema é comprar coisas para parecer bem-sucedido, quando na verdade você ainda não está bem-sucedido financeiramente. Quem escolhe ser rico normalmente se faz três perguntas: isso cabe na minha realidade? Isso compromete a minha segurança? Isso me afasta ou me aproxima da vida que eu quero? Comprar quando faz sentido é liberdade. Comprar quando não faz sentido é uma prisão. E quanto antes você fizer essa escolha, antes o seu dinheiro começa a trabalhar ao seu favor e não contra você. E dica número 7, um comportamento anticíclico. Agora eu quero te apresentar uma das estratégias mais simples e mais poderosas para economizar dinheiro, que é agir de forma anticíclica. Basicamente é aprender a nadar contra a maré. A maioria das pessoas compra quando todo mundo está comprando, viaja quando todo mundo está viajando e acaba consumindo quando o preço está mais alto. E depois reclama que tudo é caro. Quem pensa diferente faz totalmente o oposto. Compra fora de época, viaja fora da temporada, evita datas comemorativas infladas pelo marketing, foge de modismos e picos de consumo. Roupa de frio no verão é bem mais barato. Passagem fora de temporada é mais barato. Restaurante em horários alternativos é muito mais barato. Presente comprado com antecedência também é mais barato. O mercado ele sempre cobra mais de quem chega atrasado e quem chega junto com a multidão. Quando você aprende a antecipar, a planejar e a sair do fluxo da maioria, você não só economiza dinheiro, como ganha tempo, tranquilidade e poder de escolha. Economizar muitas vezes não é cortar, mas simplesmente fazer o oposto do que 90% das pessoas estão fazendo. E é exatamente aí que mora a diferença. Agora, se você parar para observar tudo que a gente falou até agora, você vai perceber muita coisa importante. Economizar dinheiro, principalmente, não é sobre sacrifício, e sim sobre estratégia. Nenhuma dessas estratégias exige que você ganhe mais, nenhuma delas exige um salário alto, nenhuma delas depende de sorte. Todas elas giram em torno de pequenas decisões que a gente toma no nosso dia a dia.
Pesquisar preço, pensar antes de comprar, vender o que não usa, não adiantar sonhos, ser pagado primeiro, não tentar parecer rico e nadar contra a maré. Separadamente, cada uma delas parece que é uma coisa pequena, mas juntando elas se torna algo grandioso e que muda o jogo. Ganhar pouco não significa fracassar financeiramente. Fracassar é gastar sem consciência daquilo que está fazendo. Quando você cria consistência, mesmo ganhando pouco, o resultado aparece. E aparece mais rápido do que a maioria imagina. E é assim que se constrói base financeira de verdade. Quem aplica essas dicas não vira rico da noite para o dia, mas começa a parar de viver sufocado. A conta deixa de ser um mistério e o dinheiro começa a parar de acabar antes do final do mês e o aperto começa a ir embora. Vamos começar a ter controle. Controle sobre o que entra, controle sobre o que sai e principalmente controle sobre as decisões que você toma. E isso traz algo que muita gente perdeu, que é a dignidade financeira. É dormir sem aquele peso no peito, sem ficar apagando incêndio. É saber que mesmo ganhando pouco, você está no controle da sua vida financeira. Tudo isso que eu estou ensinando aqui não é teoria bonita na internet, não. É coisa que eu aplico na minha vida e que já ajudou diversas pessoas de condições diferentes. Gente que ganha pouco, gente endividada e gente que ganha bem, mas vive desorganizado. O ponto comum entre pessoas que conseguem avançar não é quanto ganha, é ter método e é ter planejamento. Quando o dinheiro ele tem uma estratégia, ele começa a trabalhar ao seu favor. E eu sei que para muita gente fazer isso sozinho é muito difícil. Às vezes você até quer, mas você não enxerga onde começar a cortar, por onde começar ou o que priorizar. Por isso, se você quer uma ajuda estruturada para começar a organizar a sua vida financeira de uma forma prática e leve, aqui embaixo no primeiro link da descrição tem o meu contato para falar comigo diretamente no WhatsApp. Sem compromisso, é para entender o que faz sentido para a sua realidade e por onde a gente pode começar. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho de notificação, que aqui a gente fala sobre dinheiro como ele é na vida real, sem fórmula mágica e principalmente sem aqueles papos de riqueza dos coaches de hoje em dia. E se você quiser ajuda para organizar a sua vida financeira, entender onde cortar, ver o que é melhor fazer ali, mais uma vez, primeiro link na descrição, chama lá no WhatsApp que eu vou estar totalmente disponível para ajudar você. Lembra de uma coisa, ganhar pouco não te impede de prosperar, mas fazer as coisas sem o método certo vai te atrapalhar bastante. Com decisão, consistência e informação certa, você consegue viver com menos aperto, mais controle e com dignidade financeira. Um forte abraço e até o próximo vídeo.